Vírus emocionais. Os vírus emocionais, a Joana de Anjos descreve como aqueles que precedem os adoecimentos físicos propriamente dito. Então é importante que a gente entenda que existe, além daqueles vírus que a gente está acostumado a ver e estudar na biologia, aqueles que são transcendentes. Assim como André Luiz fala das lesmas, das figurinhas horripilantes e das larvas psíquicas, a Joana de Anjos nos traz os vírus emocionais. A partir de autoagressões fisiopsíquicas, quer dizer, nós temos as nossas autoagressões no nosso dia a dia, a gente se agride mutuamente e acaba causando esses problemas, esses distúrbios, criando o problema na nossa saúde propriamente física, a partir de adoecimentos psíquicos. Então vamos lá. A gente sempre fala um pouquinho das equações transcendentes. Para quem já assistiu o nosso estudo sobre as larvas psíquicas, o bióforo, a medicina do futuro, aqui nós estamos falando nos vírus emocionais. Vai ficando cada vez mais fácil a gente entender por que nós temos, para termos saúde, temos que ter responsabilidade. Então, a cada momento que a gente aprende mais um pouco, é mais uma informação que a gente tem, é mais um ponto a ser observado, é mais uma necessidade de observarmos a nossa necessidade de autoaperfeiçoamento, a nossa necessidade de melhoria íntima. E por isso que a gente está aqui fazendo esse estudo, estamos nos propondo aprender um pouco mais, para que a gente possa ter um melhor aprendizado, um melhor entendimento do que é a saúde num ponto de vista espiritual. Então, nós já vimos em estudo anterior sobre as larvas psíquicas, agora nós vamos ver sobre os vírus emocionais, já vimos também sobre bióforos. Os avanços tecnológicos não bloquearam os corredores do desespero. A cultura hedonista, fria em relação aos valores morais, e as guerras contínuas fomentaram o medo, a insatisfação, o desespero, as fugas emocionais. Então, a todo momento, ao longo da nossa existência, nós estamos deparando com situações em que cada um de nós vamos ver e rever aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos agindo, para que a gente possa tomar melhor atitudes, que a gente possa tomar ações que venham favorecer a nossa saúde. Então, todos nós somos responsáveis por aquilo que queremos, que estamos buscando, por aquilo que nós vamos fazer no futuro. As fugas emocionais são sempre aquelas situações que a gente toma em relação a um fato, para que a gente não se deixe envolver por ele, ou a gente fica por demais envolvido naquele caso. Então, como a gente vê hoje os rumores de guerra, os rumores de grandes tempestades, isso tudo abala as pessoas, principalmente aquelas menos espiritualizadas ou menos equilibradas emocionalmente, trazendo consequências futuras, ou até mesmo no futuro muito curto ou muito mais longo, as consequências daqueles desvios emocionais, daqueles desequilíbrios emocionais daquele momento. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis por aquilo que nós vamos fazer, e precisamos estabelecer uma meta, estabelecer um padrão para que a gente possa evoluir com segurança. E aprendermos a educar o nosso medo, os nossos desesperos. E buscarmos mais valores morais para que a gente tenha melhores condições de enfrentar as adversidades e, principalmente, sabermos o que nós queremos conquistar de verdade. E aí nós vamos viver realmente da forma mais agradável que nós precisamos viver. A juventude insegura tornou-se a grande vítima a um passo da depressão, da loucura, do suicídio. E aí nós vamos ver aqui algumas situações, porque a juventude hoje ela é muito influenciada pelas mídias em geral, seja Twitter, Facebook, televisão, a internet em si, cheia de tudo que se busca, praticamente acha, normalmente coisas de pouco valor ético, de pouco valor moral, e isso vai fazendo com que as pessoas vão ficando mais adoecidas. Aí nós vamos ver a questão da depressão,
da loucura e do suicídio. Do ponto de vista homeopático, o suicídio ele pode ter várias conotações, mas normalmente as pessoas que suicidam, eles podem estar contaminados por ouro, sulfato de cálcio e sulfato de sódio. Esses três elementos, essas três substâncias, contaminando a pessoa, ele fica predisposto ao suicídio, cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito. Então é importante que a gente consiga entender que como nós vamos lidar com essas intoxicações, como nós vamos indicar esses remédios ou como que nós vamos tratar uma pessoa com predisposição ao suicídio. O que é interessante é que quem tem a predisposição a suicidar e vai suicidar, ele não fala. Quando ele fala, ele deixa um bilhete e suicida. Então, ou então ele comete o suicídio para deixar uma grande impressão na comunidade, na sociedade ou em alguém da família. Os terroristas, por exemplo, que se autoexplodem, são contaminados por ouro, seja da forma que for, em nível físico ou principalmente em nível psíquico. Ou seja, só vai para um suicídio, só vai se tornar um terrorista para se explodir, conforme a gente vê aí no geral, ou alguém que suicida porque terminou um namoro, alguém que suicida porque brigou com o pai, porque brigou com a mãe, é quem está contaminado por ouro. Os outros dois também são suicidas, mas causas menos objetivas, fogem ao objetivo do nosso estudo. A depressão. Todas as pessoas que já tiveram infecção de garganta, sinusite ou infecção de urina, fatalmente terão depressão e pressão alta, ou uma ou outra. Então, basta um episódio de um desses adoecimentos no físico que a pessoa vai apresentar o problema lá na frente. Aí as pessoas vão falar assim, mas existe também a depressão por obsessão. Lógico, todas elas vai ter o fator de influenciação espiritual, mas tem um fator adoecedor antes que determina a maioria dos fatos. Então nós vamos ter 10, 15, vamos pegar assim 10 casos de depressão. 9 vão ser por essas intoxicações e 1 por depressão, por obsessão. Então, a depressão não é só por isso. Mas já li no livro espírita que a pessoa, durante o sono, ele encontra com espíritos no mundo espiritual, com uma situação muito feliz, ele volta deprimido. Sim, se ele for uma pessoa psicótica. Porque se ele for muito luético, ele vai chegar cheio de energia, cheio de sonhos, cheio de idealizações. O psicótico, ele se introspecta. São duas situações diferentes. Então, se o luético tem um sonho bom, encontra com espíritos superiores, vai em cidades espirituais bonitas, ele volta cheio de sonho, cheio de idealismo. E o psicótico, ele se interioriza, ele se fecha, porque ele quer que o dele seja melhor. Ele não quer buscar alguma coisa melhor. Então, e o luético, ele está sempre buscando uma coisa melhor, ele cria ali um objetivo maior para a vida. Só do ponto de vista homeopático. E a loucura vai se instalar nas pessoas contaminadas por mercúrio e alumínio, dentre outras substâncias, e por sífilis. Então, todas essas situações podem ser tratadas bem equilibradas e com isso vai se evitar guerras, vai se evitar conflitos, vai se evitar um monte de outras situações. Logicamente, que para que tudo seja evitado, o essencial é que as pessoas se evangelizem. Mas evangelizar uma pessoa intoxicada com essas substâncias que nós falamos é a mesma coisa que tentar evangelizar um bêbado. Já está falando com ele, vai estar entendendo outra coisa, está falando com ele, está entendendo outra coisa. Ao lado das diversidades patológicas, diversificadas patologias desesperadoras do momento, os fenômenos psicológicos de desequilíbrios alastram-se incontroláveis. Então, existem os fatores psicológicos, a jogadinha psicológica que fazem, que a gente vê o mundo todo ficando meio louco, meio pervertido, se assim me permitam de expressar dessa forma, porque de uma hora para outra as pessoas começaram a se tornar inimigos, até porque um colocou no Facebook dele elogiando o político X e fulano quer que elogie o político Y, e eles rompem a amizade, se bloqueiam lá naquelas redes sociais. Então a gente tem que ter o cuidado, o equilíbrio para... Eu torço para um time, você torce para o outro torce para outro time, o outro nem liga para futebol, um gosta de vôlei, o outro gosta de basquete, e todos nós temos que conviver, mesmo gostando de um esporte, de um time diferente, de pessoas diferentes, certo? Termos religiões diferentes, sabermos conviver. Nós temos que saber conviver
com as diferenças. Senão vira um fanatismo, um fundamentalismo sem pé sem cabeça. E as pessoas têm que... o mundo hoje está precisando de pessoas que saibam viver bem o bem. A mole humana passou a sofrer o efeito desses sofrimentos que se generalizam. Então, as jogadas psicológicas das mais variadas, é um filme, é uma novela que incitam a pessoa ao mal, incitam a pessoa a determinadas, ou mostra para as pessoas uma realidade que ele não conhecia, essas pessoas tendem a ficar muito tensas, muito preocupadas e, principalmente, desenvolver um padrão psicológico de ação diferente daquilo que ela realmente agia. A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que vaciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Então, nós temos aqui um parágrafo, né, que vai contra o que muita gente acredita. Cuidado com a bactéria tal, porque ela é uma super bactéria. Cuidado com a bactéria Y, cuidado com a bactéria X, com o vírus H, com o vírus sei lá mais o que, e vai criando ali aquele monte de situações, mas se esquecem que o corpo só adoece devido à fragilidade e o desequilíbrio energético, em razão da fragilidade emocional, dos nossos sintomas mentais, das nossas carências afetivas, das nossas birras, dos nossos desequilíbrios de comportamento, fora dos padrões crísticos, aí nos leva a desenvolver bloqueios de energia, debilitando a energia mantenedora da vida em algumas áreas do nosso corpo, e aí desenvolvem-se as doenças das mais variadas e às vezes doenças até mesmo graves. Então todos nós devemos procurar entender, procurar compreender, entender e compreender que as doenças, o que a gente prefere chamar de adoecimento, precedem a elas, são precedidas por sintomas mentais e emocionais que vão criar todo um campo psíquico e energético propício ao desenvolvimento dos vírus, das bactérias. Por quê? Ou desbloquear esses bloqueios energéticos, criam bolhas, vamos dizer assim, para ficar mais didático, ou uma mancha, vamos dizer, uma mancha de sujeira no nosso perispírito, entre o corpo e o perispírito. Ali se instala uma deficiência energética, e então a carne ali começa a morrer, os vírus e a bactéria vêm lá para comer. Então, todas as vezes, nós vamos nos adoecer em razão de níveis de intoxicações psíquicas e não físicas. Tem que se corrigir o nível físico para depois corrigir, tem que corrigir o nível psíquico para depois, nem vamos nos preocupar com o físico, ele vai corrigindo automaticamente. Mas você fala assim, você já viu uma pessoa com a doença X, Y, Z? Eu já vi uma pessoa com sepsemia. A pessoa entrou em sepsis, não estava tomando nenhum remédio, e o diagnóstico do médico é que a pessoa morreria, porque o antibiótico levaria 48 horas para fazer efeito. E como homeopata, conversei com ele e demos os remédios da homeopatia, são 2 remédios que combatem a sepsemia. Em 10 minutos, a pessoa que estava ficando verde foi voltando à coloração normal e estabilizou-se naquele padrão. Trocou-se o plantão, o outro médico veio criando um monte de atrito, um monte de colocações e exigências para conseguir autorizar dar a homeopatia. Mais tarde eu fiquei sabendo que, como terapeuta, eu tinha que me identificar a ele e tinha que aceitar perfeitamente que a gente desse aqueles remédios, que faz parte do código nosso de leis, e ninguém pode bloquear o outro de exercer a sua profissão. Principalmente em situações como essa, onde já tinha ficado claro que a homeopatia tinha sido extremamente útil e eficaz, e a pessoa sobreviveu, e em 32 casos idênticos, só 2 sobreviveram. Uma que nós não conhecemos o histórico, e essa que usou homeopatia. Então a homeopatia é fundamental, porque ela corrige o psiquismo da pessoa, e no caso da sepse, o remédio é feito de carne podre, o remédio que é para combater a sepse, então aquela vibração aquela vibração psíquica vai rechaçar da sua estrutura psíquica
um processo de inércia frente ao apodrecimento, que é a sepsemia, apodrecimento, a inflamação generalizada, ou infecção generalizada, inflamação, então vai parar. Né? Então, tem lá no blog homeopatia-terapia-holística.blogspot.com.br, que aí você vai encontrar o relato de como foi feito o tratamento. Então, fica bem evidente que a energia debilitada, tá na última linha, é que causa o padrão adoecedor mais complexo, mais grave. Portanto, as células mortas vão servir de nutrientes para que esses vírus e bactérias eles se instalem. Corrigindo a deficiência psíquica, fecha-se o campo energético, as células param de morrer, eles não têm mais, entre aspas, a carne morta para comer, eles vão ser eliminados ou vão ficar lá em algum cantinho, guardado lá, esperando a oportunidade de atacar em outra oportunidade. Lembrando que, às vezes, uma bactéria que diz que ela está resistente ao antibiótico, a pessoa toma homeopatia condizente com o seu quadro e ela recupera a sua saúde muito rapidamente. Isso, em 15 anos trabalhando como homeopata, como terapeuta holístico, a gente tem visto casos, que me desculpem a frase, né, que tem pessoas que não gostam dessa frase, mas casos de recuperação fantástica. Causam essa debilidade psíquica, né? Então, essa fragilidade emocional, essa desestruturação do nosso sistema imunológico por causa da fragilidade psíquica, causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio, como se deseja. Se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo, e aí? Vai contra o que muita gente acredita, né? Mas estou repetindo só explicando o que a Joana de Anjos falou como terapeuta holístico e como espírito. Causam fraqueza física e mental. Então, vamos voltar lá para a gente acompanhar o raciocínio direto. Os sofrimentos que se generalizam e a fragilidade emocional da pessoa vai criando um campo propício à invasão de vírus e bactérias devido aos como que ela diz ali, para a gente repetir igualzinho, em áreas que a energia se debilita. Então, a energia psíquica em um determinado órgão está debilitada, aquela pessoa vai começar a ficar com a fraqueza física, vai ter uma fraqueza mental, e aí vai ter essa falta de restauração da energia mantenedora da saúde, tem que ser reposta para que a pessoa adquira saúde. Que se tentar matar o invasor, não consegue, porque a energia mantenedora está lá bloqueada. E aí tem a lei de Ardent-Schultz, que diz que quanto mais químico for o estímulo, menor a energia vital. Então, se nós temos uma energia, damos um remédio muito químico, muito potente para a pessoa, muito forte, aí ele vai baixar a energia vital da pessoa ainda mais. E aí, mais células irão morrer, mais as bactérias terão uma farta alimentação. Então, quando o remédio é diluído, dinamizado, ele repõe a energia psíquica e aí a pessoa começa a restituir a sua saúde. Já sei que vocês fizeram um monte de perguntas, mas eu não vou responder. Vou deixar vocês curiosos para que vocês estudem mais. Temos que ler o Organon, temos que estudar bem o Organon, para que a gente possa compreender como que a homeopatia funciona, por que ela funciona, e também o livro Homeopatia e Tratamento para o Espírito e para o Corpo vai explicar isso para vocês, de forma a entenderem como que se dá o tratamento homeopático, como que ele funciona, quais os processos dele tratar, de tratamento que é feito na pessoa para que ela tenha realmente essa saúde restituída. Com o tratamento do ponto de vista estritamente hahnemanniano. Então, não adianta matar os invasores, tem que restituir, tem que dar força psíquica à pessoa para combater a energia intrusa e restabelecer o padrão energético no seu organismo. Momentaneamente, com a morte que sustenta o corpo, passou 2, momentaneamente, com a morte dos micróbios, a pessoa parece recuperada, ressurgindo, porém, a situação em outro quadro patológico mais tarde. E às vezes é chamado metástase, né?
sai de um órgão menos nobre e vai para um mais nobre, criando fatalmente aí a metástase, como a gente falou, no caso da depressão, que surge a partir da supressão de adoecimentos físicos, na grande maioria dos casos. Então, para que a gente consiga fazer essa manutenção da vida, nós temos que procurar restituir as energias psíquicas da pessoa. E restituir a energia psíquica não é tão simples, não basta simplesmente tomar a homeopatia. Muitas das vezes, também é necessário o passe, a transfusão bioenergética pela posição de mãos, para que a pessoa tenha uma recuperação mais ampla. Ah, mas espera aí. Dizem que a homeopatia cura tudo. Sim, ela vai ajudar a curar tudo. E o passe também vai ajudar a curar tudo. Não podemos sair desmembrando. Existem casos mais simples, que simplesmente a homeopatia resolve. Também existe casos que só o passe resolve, existe casos que vai precisar da homeopatia, do passe, do floral, da fitoterapia e de outras coisas mais. Ah, e a alopatia? Não vou entrar numa área que não é minha. A alopatia dos alopatas. Deixa eles lá. A gente fala da homeopatia, dos florais, da fitoterapia, da acupuntura, que é a área que a gente estudou, que é a área que a gente trabalha. E o passe também, né? A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instauração das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Então, ao bloquear a energia, abre-se um campo para a instalação das doenças e das enfermidades, porque ali vai os agentes que vão se nutrir daquelas células que estão morrendo pela falta de energia mantenedora da vida. Entender a energia mantenedora da vida é fundamental para que a gente possa entender como a vida se processa, como que se dá o processo de melhoria, de aperfeiçoamento e de adoecimento do ser humano. É todo um conjunto de situações onde nós vamos estar buscando nos aperfeiçoar, buscando nos melhorarmos, e o processo de melhoria nosso espiritual passa pelos processos exonerativos. Mas Hahnemann identificou muito bem que esses processos exonerativos naturais, sem ajuda externa, seja qual ela for, principalmente sem a ajuda da homeopatia, o organismo vai se debilitando cada vez mais. A energia vital não consegue, por si só, na grande maioria da população, eliminar esse adoecimento. E muitas das vezes, quando a pessoa fala, eu me curei com a força da minha oração e Deus me ajudou. Sim, perfeitamente. Toma a primeira dose de homeopatia e vamos fazer a avaliação? Né? Aí as pessoas não querem. Ah, mas então você está falando que a oração não resolve? Resolve, portanto que a pessoa se salvou. Mas é necessário entender que aquele processo adoecedor, que não foi perfeitamente eliminado, ele está lá aguardando o momento de ser retirado. Ao tomar a homeopatia apropriada, adequada ao caso, ele vai sair e a pessoa vai desfrutar realmente de uma grande saúde e de uma energia maior para, através de suas orações, ajudar outros a se recuperarem. Porque o passe e a oração seguida do passe, somente a oração direcionada à pessoa, tem um poder inigualável, incomparável. E nós ainda não descobrimos todo esse potencial, porque também não temos a concentração suficiente para emitirmos e direcionarmos as nossas energias para aquela pessoa que a gente está orando. Nesse momento podemos pensar assim: políticos, despertem para Deus. Políticos, despertem para o sentimento de compaixão. Concentrando nossas energias, vai ter o efeito. Eles vão começar a repensar, vão começar a agir de forma a começar a equilibrar e fazer com que as pessoas tenham melhor condições de se interagirem e se respeitarem também, e também a restabelecer suas energias íntimas e proporcionar um melhor sentimento, um melhor entendimento da vida, se desligando de determinados espíritos extremamente vampirizadores e indutores dos piores sentimentos nos seres humanos. Logicamente que os espíritos só induzem aquilo que você tem condições de sentir, seja do bem ou seja do mal. Quase sempre, as terapias tradicionais removem os sintomas sem alcançarem as causas profundas das enfermidades. Então, ao falar das terapias tradicionais,
aquelas que normalmente a pessoa vai tomar um chá, que é a fitoterapia. Ah, estou sentindo isso, tomei um chá, cortou. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, o chá funcionou. Depois não funciona mais, porque ele começa a criar patogenesia, porque a fonte mental não foi corrigida. Então tudo vai funcionar muito bem até um limite, até um patamar. Dali para frente, outras situações têm que ser vistas, outras situações têm que ser avaliadas, outros remédios têm que ser usados para o bom equilíbrio da pessoa. Então as enfermidades têm uma causa profunda. Quando o Hahnemann citou a psora, ele colocou a psora como descendente, como a doença que sucede a uma psoríase suprimida, ou uma assadura suprimida. Aí nós começamos a entender que a psora é o trauma mais profundamente enraizado, que quando você o acessa, a pessoa fica fuzilante de raiva, de ódio, toma uma atitude extremamente grotesca e assim uma série de ações e reações complexas e difíceis de serem tratadas sem uma mútua interpretação dos fatos, sem um grande diálogo entre o terapeuta e aquele que está sendo tratado. Mas pode ficar tranquilo, que a pessoa não vai ser acessada assim no estalar de dedo, é um longo tratamento para se alcançá-la. A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. Então, a vida vai trazer essa corrente de energias para nos restabelecer. Conforme a gente diz, existe possibilidade de cura com meditação, como a gente já falou em outras palestras, com meditação, com oração, com o passe, com a homeopatia, mas nós temos que reestruturar a força da vida pela evangelização de nossos sentimentos, pelo desenvolvimento do amor incondicional em nós mesmos. As tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças, sofrimento que gera sofrimento. Então, nós temos que procurar entender, procurar desenvolver o entendimento de que tudo gera um determinado problema, tudo gera uma determinada tensão, vem trazer para a gente um nível de adoecimento, um patamar de adoecimento, e assim nós vamos vivenciando, passo a passo, um padrão de entendimento diferente daquilo que nós estamos vivenciando hoje. E para isso, essas tensões físicas, mentais, emocionais podem gerar doenças se elas forem intensas, se não tiver um jeito da gente entender e racionalizá-las para mudarmos aquele fluxo de energia para um padrão de melhor entendimento. Então, tudo na vida precisamos de educação, de entender, para que a gente esteja realmente melhor, para que a gente realmente esteja em condições de estarmos bem melhores hoje do que já estivemos ontem. E amanhã vamos estar melhor do que hoje e assim sucessivamente até a nossa melhoria completa, até que a gente esteja perfeitamente em perfeitas condições de encarar todas as adversidades, todos os problemas com segurança, com sabedoria e principalmente com responsabilidade. O homem, desde suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoa, a desequilibrar-se por acontecimentos de sua menos importância. Guardar mágoa, gente, é um grande perigo. E como as pessoas gostam de guardar mágoa pelas coisas mais ridículas. E os medos que se criam na sociedade atual, das mais variadas formas, por uma tentativa de domínio, talvez, é uma forma das pessoas se desequilibrarem. Então nós temos que sempre entender que tudo é passageiro, tudo passa, a crise econômica passa, as guerras vão passar, já tiveram tantas outras e outras virão, e a gente tem que manter-se em paz, com sentimento de serenidade, para que amanhã estejamos realmente melhores. Então, de sua menos importância, desarticulando o nosso sistema energético. Todos esses desequilíbrios vão desarticular nosso sistema energético, vão trazer pequenos distúrbios, pequenos problemas, e aí nós estaremos sujeitos aos mais variados níveis de intoxicações e de adoecimentos. Então passa de um aborrecimento a outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação dos outros, degenerativos, responsáveis pelo agravamento de suas doenças. Então, olha, cultivando vírus emocionais, está até sublinhado. Que tipo de vírus emocional você está criando?
Nós precisamos reestruturar nossa psique. Nós precisamos nos reestruturarmos frente à vida para estarmos em melhores condições de vivenciarmos o amor, a solidariedade e a paz. Precisamos sermos íntegros conosco mesmo. Para buscarmos ter um equilíbrio, é difícil? É, mas não é impossível. Cada vez que se equilibra um pouquinho, é menos um pouquinho que você tem para se equilibrar. Então precisamos ter esse bom equilíbrio íntimo, ter essa boa fortaleza íntima, para edificarmos realmente o bem, para edificarmos valores na alma que irão prevalecer em nossa existência por muitas e muitas outras existências, por toda a nossa vida talvez. Então, depende de nós acreditar, ter esperança no mundo melhor, saber vivenciar melhor cada uma das nossas experiências, esquecer as ofensas, esquecer as mágoas, para que amanhã a gente esteja bem, esteja edificando realmente o bem. Somente assim o amor vence, somente assim nós nos superaremos para a edificação de um mundo melhor, para a edificação das forças construtoras de um mundo melhor, primeiramente em nós, depois naqueles que caminham conosco. Os condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia. Então, existem muitas situações, muitos momentos a serem vivenciados, muitas situações a serem construídas em nosso íntimo para que a gente restabeleça as nossas emoções, a gente restabeleça o nosso fluxo de energia e assim a gente possa estar em condições de servir e ajudar mais principalmente a nós mesmos. O trabalho íntimo que cada um de nós precisamos estabelecer é de reestruturação dos nossos sentimentos, das nossas emoções e da nossa integração com o meio físico e psíquico que a gente está. Se a gente está dentro de um meio onde está sempre cheio de gritos, brigas, distúrbios, a gente se adoece. Se a gente for fulcro encadeador do adoecimento, muito pior. Se a gente for aquele que sabe botar o freio, dar o norte, bem melhor. Então, cada um de nós precisa aprender a caminhar, cada um de nós precisa aprender a viver e a vivenciar melhor nossas emoções e nossos sentimentos. Evitando essas cargas, o sistema energético imunológico liberará de doenças o indivíduo e a sua vida mudará passando a melhorar o seu estado de saúde. Então, todas as vezes que a gente deixa de ter sentimentos ruins, deixa de ter pensamentos ruins, a gente começa a ter uma melhoria íntima necessária ao restabelecimento das nossas energias mantenedoras da vida. Portanto, o budismo prega muito isso, aquele equilíbrio, você centrar-se, que é chamado de iluminação, você se isolar do mundo e saber reconhecer-se a si mesmo, e aí você poder caminhar pelo mundo sem ser contaminado por ele. Logicamente que esse isolar do mundo não é você ficar lá sentadinho debaixo de uma árvore por 10 anos, é você saber o que você pode fazer e o que você não pode, mesmo estando no meio da multidão. É um processo de autoeducação que nem sempre vai ser necessário você estar se isolando fisicamente do mundo, você tem que se isolar emocionalmente, mentalmente. Notícia ruim de TV? Não me abala. Eu olho, aquele canal está passando uma notícia muito ruim, se eu trocar de canal vai passar uma muito boa. Ou então, eu desligo todas e vou procurar uma notícia boa na internet e vou achar. Então nós temos que saber selecionar o nosso alimento psíquico, aquilo que a gente está trazendo para dentro da nossa casa. Tem determinado canal de televisão e determinados programas de televisão que só traz podridão. É como se você fosse no caminhão de lixo e mandasse despejar castanha dentro da sua casa. Então, é aquilo que eles trazem para a sua casa, aquele programa, aquele canal de televisão. E tem outros que são zen, são tranquilos, eles mostram o lado bom da vida, mostram os lados ruins também, mas faz um contrabalanço, não faz aquela ênfase desesperadora por uma notícia ruim. Fuja disso. Equilibre-se emocionalmente. Assista com naturalidade. Opa, está bem desagradável. Tem lá o botãozinho para você trocar de canal. Hoje não precisa nem de levantar, só apertar o controle remoto. Você já vai procurar uma notícia melhor, já vai assistir uma reportagem melhor. Existem os canais muito bons. A gente tem que procurar. Se não achou nada, desliga, vai dormir, vai ler um livro. Vai procurar alimentar sua mente com coisas boas, para que você não fique dentro desse processo de adoecimento. Logicamente
que cada um de nós vamos ter uma potencialidade, um potencial de lidar com as adversidades, mas faz parte do processo evolutivo a busca pela autoeducação constante. As causas, e dentro das crenças absurdas, que fala aqui atrás, é uma coisa que não... Então, os condicionamentos, as ideias pessimistas e as crenças absurdas. Um fator que eu estava esquecendo, um colega relatando que ele conversando com um amigo dele, o pai dele tinha morrido, tinha uns 10 dias, e ele, num dado momento, ele acordou numa angústia, meu pai está sufocado dentro do túmulo. Ele pegou o carro e foi se dirigindo para aquela vila onde o pai estava enterrado. Aí chegou num ponto da estrada e falou assim, mas espera aí, eu não posso abrir o túmulo, porque a justiça alguém pode me acionar, chamar a polícia, eu posso ser acionado pela justiça porque está violando um túmulo, mesmo sendo do meu pai. Mas como que eu vou fazer? Aí ele parou o carro e entrou em desespero, porque o pai dele estava se sufocando dentro lá da catacumba, sabendo que o pai estava morto, o pai teve uma doença grave por um bom tempo e veio desencarnar. Então são crenças absurdas. E muita gente pensa assim, morreu. Morreu o corpo, o espírito está vivo. Precisa das nossas orações, dos nossos melhores sentimentos, para que ele possa vir até nós, nos visitar e deixar boas impressões. Se nós ficarmos pensando nesse ser que morreu, com todos os padrões absurdos de uma mente doentia, aí vai gerar coisas bem complicadas, bem críticas, bem complexas. Evitando essas cargas, o sistema energético, que nós já vimos, as causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de libertar-se desse tipo de sofrimento. Então, todos esses adoecimentos que nós temos, eu tinha bronquite, então eu tinha que reavaliar o que estava me fazendo ter esse bronquite. E ao tratar com homeopatia, eu nunca mais tive crise de bronquite, não tenho mais bronquite. Tomo chuva, tomo sorvete gelado, picolé gelado, banho quente, não gripo, não tenho nada, porque ficou curado. Você descobriu por quê? Eu tomei o remédio certo, e o resto a espiritualidade fez. Então, as doenças estão em nós. Era uma deficiência que eu tinha, é um processo de tratamento que eu tinha que passar. À medida que eu fiz o tratamento, teve a melhora, estou com a saúde. Lógico que a saúde é relativa, nós temos que ter cuidado, que nós temos que ter responsabilidade. Não posso sair abusando. Então, nós temos que procurar fazer o melhor para que o melhor nos procure e o melhor envolva a nossa mente, nossos sentimentos, para que a gente tenha melhor saúde. De imediato, é o prazer que gera sofrimento. Então, uma pessoa resolve tomar uma atitude, por exemplo, de galantear uma garota, sendo ele casado. E ele se dá bem naquela situação, no dito popular, sai com a garota, depois ele volta para casa e para que eu fiz isso? Aí ele começa a gerar o sofrimento por ter feito errado. Assim como já vi um relato de uma psicóloga que a garota resolveu sair com um colega de trabalho e depois surtou pela culpa. Então aquele prazer que ela teve ali naquele momento se transformou numa grande dor, num grande sofrimento para ela própria, na hora que ela caiu na real do que ela tinha feito. Então é importante que a gente saiba agir sem nos ferir, sem criar transtornos para nós mesmos. O cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação. No cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação. Quando se tem a oportunidade de fruí-lo, constata-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida não recebeu retribuição correspondente. A gente já citou os dois casos. Então a pessoa toma uma atitude e depois vem o remorso. Fez, arrepende-se. Fez, arrepende-se. Mas tem gente que faz e não se arrepende não. E no dia que ele se arrepender? Como será? É importante a gente assistir a palestra lá, Amparo Fraternal, o que dá um arrependimento na pessoa e as consequências dele, mesmo que seja em nível sutil. Ele gera um conjunto de energias deletérias que começa a adoecê-lo gravemente, começa a levá-lo a um patamar de adoecimento que ele vai ter que parar para pensar, que ele vai ter que refletir
muito naquilo que ele fez, e aí ele mesmo começa um processo de autodegradação, gerando doenças autoimunes. Logicamente que nem todas as doenças autoimunes têm essa origem, mas a grande maioria. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento, para logo se transformar em dores acerbas. E o responsável por esses resultados é a ilusão. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação que geram prazer. Então, as aquisições que proporcionam prazer, tem N situações. Comprar um celular de última geração pagando uma prestação muito alta gera o prazer que eu comprei. 3 meses depois você vê que o orçamento está estourado. Lá vem o arrependimento. Então tudo tem que ter uma balança, tudo tem que ter um equilíbrio para que a gente não crie sofrimentos. Então aquela ilusão de que aquilo traria um bem-estar muito grande foi substituído por uma sensação de que eu faço agora. A maioria dos sofrimentos decorrem da forma incorreta porque a vida é encarada. Para que eu preciso de um celular de última geração? Se mais ou menos me atende às minhas necessidades. Para que eu vou me endividar para comprar algo muito caro se eu posso viver bem com uma coisa mais simples? E às vezes a gente compra um muito caro que a gente não vai saber usar todas as funções. Então é só um prazer egoísta que não vai nos levar a nada. A maioria dos sofrimentos. Então a forma da gente encarar a vida é de forma errada. Achar que aquilo vai tapar um grande vácuo. Não vai. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem o aspecto e a motivação que geram prazer. Então, muitas das vezes, a gente vai fazer a campanha do quilo, a gente sente ali, encontra lá com nossos amigos, a gente bate papo, a gente conversa, a gente faz a campanha, carrega peso, aí termina aquilo ali, a gente está cansado. Mas a gente acorda no dia seguinte tão leve, tão bem, tão de bem com a vida. Então, um prazer que gerou prazer realmente. Você aprendeu a estar ali com os seus amigos, com os seus colegas, para ajudar alguém que você nem conhece. Você nem sabe quem vai receber aquilo ali que você entrega na casa espírita, ela vai distribuir, e quem recolhe é diferente de quem distribui. Então, você está fazendo um bem pelo bem, fazendo bem por pessoas que você não sabe quem, e recebendo o benefício desse bem em você mesmo. Bom, para mais informações, veja o livro Plenitude, de Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 2, Análise do Sofrimento. Esse aqui é um resumo, a gente pensou alguns parágrafos, às vezes estão meio desconectados um do outro, exatamente porque a gente pensou aqueles mais importantes para nós fazermos o estudo. Boa leitura para você, bom estudo, e que esse maravilhoso espírito que é a Joana de Ângeles, ela possa te intuir mais, alimentar mais o seu coração de bons sentimentos, de boas interiorizações de energia, para o seu crescimento íntimo, para o seu fortalecimento interior, para que você cresça cada vez mais como espírito. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe com seus amigos, se for possível, clique em gostei, e se inscreva no nosso canal, tem aí vários filmes, já tem mais de 200 filmes aí para você assistir, todos buscando instruir as pessoas que a doutrina espírita, como ela é, sempre focado no estudo. Postamos o texto na tela, a gente faz a leitura e o comentário para que você possa acompanhar tendo o livro ou lendo simplesmente na tela.